Olá, hoje nós vamos para a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa consulta homeopática, como que funciona, né? Então, veja, a consulta homeopática, qual é o objetivo dela? É a tomada do caso, né? Com a intenção de a gente pesquisar a totalidade do paciente, conhecê-lo de forma individualizada através dos sintomas que ele vem manifestando, até a gente conseguir encontrar o medicamento mais indicado, além da determinação da prescrição, né, medicamentosa e das orientações gerais pertinentes a cada caso. Então, durante a consulta homeopática, o paciente ele deverá fazer o quê? Detalhar. Então, nós devemos fazer com que o paciente detalhe o desenvolvimento dos seus sintomas, dos seus males, né? As suas queixas, o seu comportamento e o que ele percebe nele, tá? Então, e nós, o prescritor, a gente deve ver, ouvir, observar com os demais sentidos o que há nele de alterado ou fora do comum, né? Então, a gente percebe isso em silêncio. Se possível, a gente vai deixar o paciente falar sem interrompê-lo. Vamos observar o quê? Gestos, palavras, a forma com que ele coloca as mãos, né? Tudo isso são observações. Durante a anamnese, homeopática, então, o que que a gente vai coletar? Então, além da gente observar, né, como eu havia falado, os gestos, escutar o paciente, ver ele, né, ouvir, ver, sentir como ele se expressa, enfim, a gente vai também coletar as condições que provocam, que agravam, que melhoram cada um dos sintomas que ele relatar, tá? Então, além de a gente também ver qual é a lateralidade, esse sintoma acontece mais do lado direito, mais do lado esquerdo, à meia-noite tem as agravações, às 2 da manhã ele melhora, a periodicidade, né? Se é todo dia, se é uma vez por semana, se irradia, a dor de cabeça começa e se irradia, começa no lado direito, por exemplo, e se irradia para o maxilar do lado direito ou para o ouvido, enfim. Então, devemos, na anamnese, homeopática, coletar as condições que provocam, que agravam, que melhoram cada um dos sintomas. Lateralidade, horário de agravação, melhora, periodicidade e irradiação. Isso é básico na consulta. Então, além disso, a gente deve registrar sensações subjetivas, né? Concomitâncias, alternância dos sintomas, a historicidade e a causalidade de cada sintoma. Então, sempre determinando a sucessão temporal dos sintomas que foram aparecendo, tá? Dos mais antigos para os mais atuais. E a partir da coleta desses dados, que é durante essa anamnese, essa entrevista, esse interrogatório homeopático, né? E comparando com os textos obtidos através da experimentação de várias substâncias medicamentosas, através do uso do repertório, é possível chegar àquela substância capaz de tratar os sintomas. Veja, repertório, quando eu coloco essa palavrinha aqui, o repertório ele é uma obra que traz sintomas correlacionados às substâncias causadoras dos mesmos, tá? Então é uma obra homeopática, né? Por muito tempo foi somente em livros, hoje a gente tem programas que fazem a repertorização, você vai colocando os sintomas lá dentro e ele vai te trazendo os medicamentos mais prováveis. Mas na homeopatia, não substitui, o fato de a gente ter essa automação não substitui a capacidade de a gente ler, né, a matéria médica e interpretar. Então, ele vai nos dar apontamentos. Então, o repertório, ele vai nos dar possíveis medicamentos, mas a gente vai ter que ler, interpretar, entender, e, claro, a partir de uma boa anamnese, a gente vai conseguir coletar todos os dados necessários para que a gente consiga diferenciar qual medicamento, um medicamento do outro, porque às vezes tem uns que são muito similares, né? Mas a gente consegue chegar a um consenso de qual medicamento utilizar, tá? Com mais assertividade. Então, o repertório hoje é uma ferramenta muito boa para a gente, né, na homeopatia. Portanto, gente, na homeopatia, a gente não diz que o indivíduo tem sinusite, tá? A gente não vai dizer esse indivíduo tem sinusite, mas que o quadro do paciente
é compatível com uma sinusite provocada pela ingestão de raízes de drastes, que é com o que eu desejo tratar. O que que eu quero dizer com isso? Bom, o paciente para nós vai chegar com uma queixa, né? Tem sinusite. Mas eu não vou dizer que esse paciente tem sinusite, eu vou dizer que a sinusite dele pode ser tratada com hidrastes, porque quando eu administro hidrastes num paciente são, ele causa esse mesmo tipo de sinusite, com essa lateralidade, com todos esses sinais e sintomas de agravamento, de melhora. Deu para entender? É assim que funciona, tá? Então, as consultas homeopáticas, elas têm uma característica de serem mais longas, tá? Em relação às outras consultas médicas convencionais ou mesmo consulta de alguns terapeutas, tá? O tempo é maior porque se faz necessário, né, a gente mobilizar e materializar elementos que dão especificidade ao processo terapêutico. Então, eu preciso de detalhes, eu preciso de especificidade, eu preciso de sintomas peculiares que me tragam essa capacidade de eu diferenciar um medicamento do outro, porque às vezes é no detalhe que a gente chega à conclusão que tal medicamento é melhor que o outro, tá? Então, esses elementos eles vão dar especificidade ao processo terapêutico. E também por constituir-se no espaço de construção de intersubjetividade, né, entre terapeutas e pacientes. Então, a consulta homeopática, ela é uma consulta mais longa mesmo, tá, gente? Lembrando que a gente precisa mobilizar muita coisa no paciente e ele tem que sim vir à nossa consulta desejando ser consultado, tá? Porque é necessário detalhes de tudo que ele vai falar para a gente e a gente também precisa saber no detalhe, sempre anotar como ele fala, tá? As expressões que ele usa, areia nos olhos, enfim. Então, falando da consulta homeopática, né? A primeira consulta, ela deve ser desta forma. Aí nós temos também as consultas homeopáticas de acompanhamento. Tem muitos terapeutas que fazem quinzenalmente uma reconsulta, ou tem a consulta de acompanhamento que seria as próximas consultas, né, subsequentes a essa primeira, tá? Geralmente ela tem uma duração um pouco menor. As minhas consultas variam de 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do paciente, se às vezes ele traz bastante coisa, é bem falante, né? Mas as outras, a tendência da duração é menor, tá? Porque são realizadas mensalmente ou conforme a necessidade do paciente. Eu não faço mais retorno com 15 dias, tá? Mas eu entro em contato com o paciente nesses 15 dias para poder avaliar como que está a medicação. Às vezes é necessário trocar? Sim, se faz necessário. Às vezes o paciente, esse medicamento limpa o paciente e traz novos sintomas. E aí há necessidade de a gente repertorizar novamente. Às vezes o medicamento está sendo super bom, mas eu preciso colocar mais doses ao dia ou reduzir o número de gotas, né? Então, nesses 15 dias eu avalio, mas a minha entrada em contato com o paciente hoje, ela é via WhatsApp ou uma ligação, enfim, como ficar melhor para a gente se comunicar, tá? Mas em via de regra, então, ela é mensalmente ou conforme a necessidade e o progresso do paciente, tá? Então, tendo como objetivo final atingir o quê? O alto nível de saúde e daí permitir que o organismo tenha a capacidade de se autocurar sozinho, tá? Então, o objetivo nosso na consulta homeopática também não é atrelar esse paciente infinitamente a nós, tá? É a gente colocar esse organismo para trabalhar, para promover a autocura sozinho, e a gente vai levando, claro, o paciente, mas para ele atingir um alto nível de saúde, tá? E por fim, gente, o homeopata, com as informações coletadas na consulta, correlacionada a essa gama de sintomas do paciente, né, com a substância ou o conjunto delas, quando é necessário, que é compatível, né, e ideal para o tratamento pelo princípio da similitude das soluções infinitesimais do conteúdo empregado, a gente chega, então, ao medicamento para esse paciente, né? A gente consegue, então, ir avaliando todo esse conteúdo. Então, além da anamnese, né, não são raras as vezes que se faz necessária a solicitação de alguns exames complementares e pareceres de outras especialidades médicas para uma melhor abordagem terapêutica de cada caso.
Como nós somos terapeutas aqui, eu e minha irmã, a gente às vezes acaba também prescrevendo, e somos farmacêuticas, a gente acaba prescrevendo algumas suplementações, né, que nós podemos, como farmacêuticas, estar prescrevendo. Eu sou bioquímica formada, trabalhei muitos anos em laboratório de análises, então a gente também acaba solicitando alguns exames, tá, para dar uma olhada. Porque às vezes os diagnósticos que vêm, a gente só precisa de alguns ajustes, né, de algumas vitaminas, algumas substâncias no organismo. Gente, a nossa aula sobre consulta homeopática é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido. E no nosso curso, nós vamos ter uma aula só sobre repertório, vamos falar mais sobre consulta, né? Sempre a gente está dando dicas. Se não me engano, lá a gente também tem o modelo da nossa ficha de entrevista. Então, se vocês gostaram, nos sigam, aproveitem o nosso curso, vocês vão amar, tá bom? Muito obrigada e um abraço a todos.